Muitas vezes se pergunta, será que dá para ganhar dinheiro com design? Claro que dá. A gente vai falar sobre uma outra faceta da profissão que eu acho mais interessante, mais importante e mais relevante. Talvez seja uma das poucas profissões que logo que você adentra a universidade, você já consegue pelo menos pegar alguns trabalhos, uns trabalhos freela, fazer algumas logomarcas, cartão de visita, alguns são chamados para fazer um folheto, um banner, muitas vezes para a própria família. É normal começar dessa maneira. Isso é muito legal na nossa profissão, porque a gente consegue ir praticando desde o início. Não é anormal muitos alunos entrarem e já saberem alguns softwares e já ter feito algumas coisas de software. Às vezes tem um conhecimento muito bacana sobre a ferramenta, então está bem ferramentado, porque fez um curso específico disso, mas ainda tem que entender mais a teoria, os conceitos e como isso efetivamente funciona. Como é que eu faço para cobrar esse meu trabalho? Como é que eu faço para cobrar esse meu serviço? Qual seria uma maneira interessante e que vai ajudar não só a mim, mas vai ajudar a profissão a ela crescer e ganhar relevância, e realmente ser cobrado o que é justo. Então fica aí, não esquece de dar joinha, se inscreve no canal e agora você vai descobrir um truque muito legal, muito simples para começar a fazer seus orçamentos de freelancer. Então, roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar como é que um designer cobra o serviço dele. Muitos de vocês ouvem falar em cobrar por hora, aí tem vários atributos que estão associados a isso, né? Ai, como é que eu cobro, como é que eu coloco o valor da minha hora, onde é que eu calculo essa hora, o que eu faço, o que eu não faço, e entra meio em pânico e às vezes não sabe cobrar. Às vezes cobra de menos, e às vezes cobra demais. Vocês vão ter constantemente, até hoje, são mais de 25 anos de mercado que eu tô, e acontece isso, às vezes você cobra um valor, o cara fecha rápido, você fala, puta, podia ter cobrado mais. E às vezes o cara fica chorando e você acaba dando desconto e você fala, puta, não devia ter baixado tanto, porque foi uma dor de cabeça. Então, essas coisas vão acontecer constantemente. O que a gente tem que fazer é tornar mais eficiente o nosso trabalho. Essa eficiência do trabalho a gente só vai ganhar com o tempo. Hoje em dia eu sou muito mais eficiente no meu trabalho do que eu era há 20 anos atrás, quando eu saí da faculdade. Você vai se tornar mais eficiente no final do curso do que você era lá no começo. Mas o mais legal da nossa profissão é que a gente efetivamente consegue fazer alguns trabalhos para algumas pessoas. Não são raras as pessoas que vêm procurar a gente para fazer um trabalho. Às vezes é um cartão de visita, um logotipo ou logomarca, eu não vou cair nessa discussão. Às vezes é um flyer. Então isso é muito normal acontecer. Inclusive na parte gráfica é altamente normal. Hoje em dia, com a evolução da gráfica que teve, com a evolução de você produzir com os computadores, os programas mais acessíveis, é possível a gente criar muita coisa, criar muito elemento, criar cartões de visitas, criar banner, criar várias coisas para clientes. Agora, o certo é a gente, desde o início, conseguir cobrar isso de uma maneira mais adequada. A gente vai fazer algumas continhas aqui, que vão ser umas contas bem legais, para a gente conseguir determinar, escrever como é que funcionaria essa cobrança, né? Como é que eu cobro esse valor? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o trabalho de design ele pode ser dividido em três grandes setores. A gente chama um setor de criação, o outro setor a gente pode chamar de desenvolvimento, e o terceiro setor de detalhamento, ou o que na arte gráfica a gente chama também de finalização. Bom, se você tem esses três setores, são três áreas que você pode cobrar o seu serviço. Acho que uma das primeiras coisas a vocês entenderem com os seus clientes é o que eles querem, até onde eles querem chegar, tá? Você tem a criação, que é quando você vai criar o conceito, vai pesquisar, você tem o UX aqui, UI, a pesquisa de campo, a pesquisa de mercado, e vários outros fatores que podem estar envolvidos nessa área, onde a gente coloca nossas ideias, coloca os conceitos, pesquisa, traz coisas relevantes e aqui a gente constrói os argumentos. Muitas vezes é nesse campo que a gente começa a ter as primeiras ideias. Uma dica é, nunca dê mais do que 3 ideias. Uma ideia, a ideia a ideia B e a ideia C, beleza? Então nunca dê mais do que 3 ideias para o seu cliente, porque você tem que ter a capacidade de enxugar e reduzir isso daí, de olhar para tudo que você criou, realmente qual é a diferença entre um e outro e quais são as vantagens em cada uma dessas propostas. A segunda coisa, a gente tem o desenvolvimento, ele é quando você pega a sua ideia e começa a colocar, vou dar um exemplo mais simples, no computador. Testar cor,
testar as curvas, ver se aquilo está certo, se está bonito. Então, eu estou desenvolvendo várias coisas. Isso tanto para produto quanto para gráfico ou para aplicativo. No desenvolvimento do aplicativo, é mais ou menos que nem você está fazendo alguns layouts da cara que vai ter esse software, quais são as páginas que vão ter, como é que vai ser a navegação. Isso é o desenvolvimento. Isso é a parte também. E a terceira coisa é o detalhamento ou finalização. Essa parte de detalhamento e finalização é uma coisa bem curiosa. É uma das coisas que o cliente menos vê, mas é o mais importante para que o resto aconteça. A finalização, ela acontece quando tudo está aprovado. Quando você já sabe o que tem que fazer, você vai finalizar o arquivo. É onde você vai tirar, por exemplo, uma parte gráfica, os nós duplos que tem, às vezes, quando você desenha, vai ajustar a cor, você vai ajustar tudo direitinho, às vezes até fazer um paintbook, um livro, uso, por exemplo, da logomarca, do logotipo, ou logomarca, assim como o desenvolvimento, como é que você finaliza um produto, onde é que vai ser cortado, onde é que vão ter as encaixes, as emendas. Então é um projeto, é uma parte muito mais interna. Então a parte 1, criação, e o desenvolvimento, o cliente vai ver muitas mudanças. O detalhamento, o cliente não vê muitas mudanças, mas isso daqui é uma das partes importantes para colocar, né, o projeto em pé, que a gente costuma dizer, né? Então, colocar esse projeto de pé. Ou seja, o que é essa parte? É tudo aquilo que eu vou ter que ajustar e vou ter que exercer para que esse projeto ele esteja adequado. Com isso colocado, então você descobriu que você tem 3 tipos de coisa que você pode cobrar do seu trabalho. Isso já facilita bastante coisa. Então você entende que você tem a parte da criação, você tem a parte de desenvolvimento e tem a parte de detalhamento. Isso é muito importante, colocado até na hora de você escrever que parte que você vai fazer. Até para você já entrar em acordo com o seu cliente e descobrir no briefing o que precisa ser feito para o projeto dele. Alguns pedem criação, já aconteceu isso. A maioria pede criação e desenvolvimento e alguns pedem o detalhamento, tá? Mas a partir do momento que ele pede para você finalizar, ele está querendo o trabalho todo. Isso posto, a gente tem a outra parte. Como é que eu cobro tudo isso? Bom, existem 3 moldais básicos que você pode trabalhar. Pode trabalhar dentro de uma empresa como um funcionário e daí você vai ter um salário mensal e você vai ter alguns benefícios com esse salário, benefícios da empresa, vale transporte, refeição. E lá no salário você vai ver, inclusive, que tem o líquido e o bruto, tá? E daqui a pouco a gente entra nessa condição, isso é importante também vocês saberem. Aí você tem um outro moldal, que é você montando a sua própria empresa. Hoje tem formas muito simples de você montar uma empresa. Você tem a EUME, que é uma empresa que você só paga a nota a partir do momento que você emite essa nota. E como nosso tipo de trabalho geralmente são serviços, a gente paga em torno aí de 5 a 10% de nota, dependendo do faturamento e tal, mas a gente não vai entrar muito nesses fatores, mas é importante saber. E ali você vai ter custos, você vai ser chefe de você mesmo, então você vai ser empregado e vai ser patrão, então vai ter que cuidar de várias coisas. Hoje em dia não é difícil você pegar e montar uma empresa. E existe o outro fator, que é o que a gente vai discutir aqui, que é o freelance, ou o que a gente chama de freela. Freela é quando eu presto um serviço, só sou eu mesmo, estou prestando um serviço para algum cliente, posso passar uma nota, posso passar um comprovante, uma nota de que foi feito o trabalho, o serviço. E uma coisa importante para falar para vocês é que é importante já a partir do momento que você começa a fazer seu trabalho, você já considerar pagamento de nota. Então, entre 5% e 10% de nota. A gente vai trabalhar aqui, eu acho seguro e tranquilo, a gente trabalhar com 10% de nota. Uma outra coisa que é importante saber, em qualquer empresa, quando você vai trabalhar, a gente considera o seguinte, que você trabalha 22 dias úteis por mês. E quantas horas por dia você trabalha numa empresa? 8 horas por dia. Isso te dá um total de, e é interessante a gente saber a quantidade de horas de, vamos fazer a conta aqui, para vocês acompanharem. Então, são 22 vezes 8, isso que dá 176 horas por mês. Eu já descobri que no mês eu trabalho em torno de 176 horas de dias úteis. O segundo fator, como é que eu cobro, quanto eu cobro? Vai depender muito do estágio que você está iniciando, se você já tem um tempo de mercado e assim por diante. O que eu costumo dar como exemplo é o seguinte, imagina quanto você gostaria de ganhar em um mês de trabalho. Eu quero no mês de trabalho, eu trabalhando, para mim, 3 mil tá suficiente. Exemplo. Então, a gente está falando de 3 mil, no mercado a gente chama de 3K. Você pode fazer o cálculo com 10 mil, com 5 mil, fazer o cálculo do jeito que for. Como é que você faz esse cálculo? Eu acho que aqui já começa a ficar um pouco mais óbvio. É você pegar 3 mil reais
reais que você quer ganhar e divide por 176 horas. Você vai ter a sua hora homem, que a gente fala, 17,045. Então é isso que você vale por hora. Aí aqui começa a se desenhar mais fácil o que você precisa fazer. Então esse número aqui ele fica bem estipulado, você sabe mais ou menos o quanto você ganha por hora, a sua hora de trabalho. Então vamos lá começar a entender o nosso orçamento. Que eu falei com o meu cliente, e o meu cliente está querendo fazer criação, desenvolvimento e detalhamento. Ele quer ir até o fim. Você vai estipular pelo seu expertise quanto tempo você vai demorar para fazer cada parte dessa. Então, vamos dizer que criação, eu vou demorar 16 horas de trabalho. Desenvolvimento, eu vou levar 8 horas. E detalhamento, mais 8 horas de trabalho. Isso totaliza 32 horas de trabalho. Isso daqui dá 4 dias. Qual que é a conta que você faz? Então, a gente tem 17,045 vezes 32 horas. Isso daí dá R$ 545,44 reais. Tá? Seria o preço do seu trabalho. Aí você fala, puta, é isso que eu tenho que cobrar por esse tempo trabalhado? Então, agora começa a vir alguns dados que são interessantes. Para a gente facilitar aqui, pode aproximar para 550. O que mais que tem que levar em consideração? Aí vem os outros pacotes, tá? Um dos pacotes de consideração que você tem que levar são as despesas que você vai ter. Eu tenho que somar isso. Eu tenho luz, água, alimentação, transporte. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, luz? Vamos dizer que você pode pegar a conta de luz da sua casa. Hoje em dia você provavelmente trabalha em casa, faz o freela dentro da sua própria casa, né? E hoje em dia com home office também é bacana isso. Você pode pegar o quanto você gasta ali no mês e dividir por 22. Continua sempre usando como base esses 22 dias úteis, tá? Por mais que sejam 30 dias de luz, você pode fazer por esses 22. Vamos dizer que você gastou 220 de luz no mês. Você dividindo por 22, você tem R$10 por dia. Se são 4 dias que você trabalhou, você tem mais R$40 de luz. Água, você pode ter aí, sei lá, um gasto, você pega a conta de água, divide por 22 de novo, de repente você chega aí num gasto de R$2. Em 4 dias, você tem R$8. Alimentação, um valor interessante aí são uns R$20 de alimentação. Então são 4 dias, então você tem mais R$80. E daí você tem o transporte. Quanto você vai gastar para ir até o cliente e assim por diante? Vamos jogar aí mais R$30 que você gastou de transporte. Total, para esses 4 dias que você foi lá, falou com ele e voltou. Aqui também entra o cálculo da internet. Hoje em dia é importante a gente ter. Internet aí, uns R$100, por aí você faz uma internet bacana. Então são R$100 dividido por 22 é igual a 4,54 vezes 4 dias de trabalho, certo? Aí você tem 18,18 de internet. A soma disso daqui tudo, 550 mais 40 mais 8 mais 80 mais 30 mais 18,18. O meu valor total do meu trabalho, quanto ele vai custar para mim, é 726,18 centavos. Então esse seria o valor total que eu deveria cobrar pelo job de 4 dias. Lembrando que as despesas são os gastos que você tem, tá? Você vê a diferença que dá entre os gastos que você tem, que às vezes a gente não computa, só computa de repente a hora. Então, o meu job, eu vou cobrar do meu cliente 726,18, certo? Ainda não. Lembra, a gente precisa colocar mais os 10% de nota. Então, 726 mais 10% de nota, eu tenho 798,798. Ah, pô, tá tão próximo, a gente pode cobrar 800? Pode. Meu trabalho sai R$800, correto? Aí que tá o pulo do gato. Se você pega esses R$800 e na hora de pagar o imposto, a sua nota, você tira menos 10%, lembre-se que o seu valor total tinha dado 726,18. Se eu tiro 10% de 800, seria R$80, então, na verdade, eu só vou receber líquido R$720. Poxa, onde é que faz aquele 6,18? Bom, quando você soma a nota e depois retrai essa nota,
você acaba perdendo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho R$100, jogo mais 10%, o meu valor final ele vai ser de R$110. R$110 é o quê? É o bruto, é a minha nota que eu passo para o meu cliente. Quando eu recebo isso, eu tenho que pagar 10% sobre 110 e não sobre 100. E 10% sobre 110, isso me dá R$11. Fazer com que, na verdade, eu ganhe R$99. Eu perdi aí R$1 dessa história. Existe um cálculo bem legal para se fazer para compensar, que é o seguinte. Eu pego o valor líquido que eu vou receber, que é o 726,18. O que eu faço? Eu transformo, na verdade, a percentagem em números inteiros, ao invés de trabalhar com percento. Então, para transformar, eu faço assim, ó, 100, que é equivalente àquele 100%, menos 10, que é equivalente a 10%, se for 5%, menos 5, se for 20%, menos 20, dividido por 100, para eu achar um índice. Aqui, dá para fazer um cálculo tranquilo de cabeça, tá? Que isso daqui vai dar 90, dividido por 100, você tem 0,9. Se você quiser tirar 20%, você tira, vai ser 80, então 0,8. Mas é só para mostrar essa referência. Então, eu pego e divido 726,18 dividido por 0,9. Não é multiplicado, é dividido, tá? Isso daí é contraintuitivo. Como é um índice menor de 1, você divide, você aí vai obter o resultado. Você não multiplica, você divide isso. Então o valor que a gente vai ter, 726,18 dividido por 0,9. Isso é igual a 806,86. Esse é o valor bruto, é o valor que você vai passar para o seu cliente. Ele pagou tudo e eu tenho que descontar menos 10% da nota. Porque afinal eu tenho que passar, quando passar a nota, eu tenho que pagar essa nota. Quanto que vai me sobrar? É igual a 726,18. Esse é meu líquido. Essa conta vale um joinha, não vale? Espero que vocês tenham gostado disso. Isso aqui é uma fórmula bem legal da gente começar a entender como cobrar os valores para os nossos clientes, né? E também não ter algumas perdas no meio do caminho. É interessante porque a partir desse momento você começa a conseguir cobrar efetivamente o que é o trabalho, entender quanto tempo você demora para fazer esse trabalho e começa efetivamente a ganhar o líquido. Fora que você praticando esse tipo de coisa, lá na frente, né, quando você for abrir empresa, isso aqui já vai estar mais sabido na sua cabeça. Você vai ter entendido isso. Lembrando que desses 726, você vai tirar todos aqueles custos que você teve. O que vai sobrar no seu bolso, menos os custos, né? Então é isso daqui, menos os custos. Então vai te sobrar no bolso R$550, que é quanto você precisa ganhar para atingir os 3.000 de meta, os 3K de meta. Espero que tenha ajudado vocês. Essa era a ideia de mostrar como é que a gente cobra, como é que a gente faz os valores. É muito importante que vocês aprendam a fazer isso, não é complicado, porque isso vai ajudar a regular a nossa profissão, a regular o custo que a gente tem, né? E a regular também no mercado, para que não venha pessoas micreiras, né, e acabem tomando e cobrando. Por isso que é muito ruim quando acaba cobrando, vou cobrar R$200 um logo. Vai custar R$200 para fazer? Se for custar R$200, tudo bem, né? Agora, se não for custar, aí não faz sentido nenhum, tá? E lembrando que, por exemplo, percentagem, quando falar, quero dar 10% de desconto. Quando você for dar 10% de desconto, lembre-se que o que mais vai pesar vai ser nesse 550 seu. Não vai pesar no resto, porque apesar de você ter dado 10% com tudo de desconto, né? Vamos dizer que, vou dar 10% de desconto. Você não pagou ainda os custos. Espero que tenham gostado, espero que isso ajude muito. E qualquer dúvida é só escrever aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, que é importante pra caramba, e até a próxima.